O mês de janeiro está chegando ao final e você pode estar se perguntando por aí, por que eu não avanço com as minhas metas? O que aconteceu com aquela lista linda que eu fiz na virada do ano, que eu ia fazer acontecer esse ano, e o primeiro mês já foi embora e eu não consegui colocar em prática nada do que está naquela lista linda, né, cheia de planos. Bom, se você é novo aqui no canal, eu sou Vanessa Ratayama, do Projeto Lixo do Bem e da Ser Sustentável Terapias. Aqui nesse canal a gente fala um pouquinho sobre saúde integral, seja por meio da educação ambiental, seja por meio da educação emocional. E o que a gente precisa aqui, gente, de cara, né, trazer aqui para essa conversa é que janeiro é um mês já naturalmente propício, né, para recomeços, é um marco, né? A gente segue aí o calendário gregoriano e ele acaba se tornando um marco. Então, é o primeiro mês do ano, é o mês em que a gente começa cheio de gás, cheio de metas, de desejos, de sonhos, e é um mês em que a gente deveria começar a fazer a coisa acontecer, né? Mas a questão é que por algum motivo que muitas vezes a gente não consegue identificar, a gente não consegue avançar, não é isso? Então, essa publicação, ela está sendo estratégica no fim do mês, porque normalmente a gente já retomou a rotina do dia a dia, trabalho, estudo, ou a gente estava de férias e está retomando agora a rotina. Então, seja por conta de férias, seja por conta de trabalho, estudo, da retomada da rotina, muitas vezes a gente não consegue encaixar os novos planos na rotina antiga. Então, o meu convite aqui com esse vídeo é para que a gente possa puxar o fio desse novelo aí de muitos e muitos anos embolado, para a gente começar a entender o porquê que isso acontece, por que a gente tem essa repetição de padrão de todo início de ano. No final de ano a gente encerra o ciclo, faz aquele balanço, começa o ano seguinte com uma lista gigantesca de metas, planos, e normalmente a gente não consegue realizar a maioria deles, pelo menos uma boa parte das pessoas. Por que a gente está nesse momento? Esse é o convite que eu vou te trazer aqui para a gente conversar juntos no vídeo de hoje. O intuito é a gente trazer consciência para esse tema e a gente começar a perceber qual é o mecanismo, né? Quais são os padrões aí de comportamento que me traz essa repetição de padrão de comportamento e faz com que a gente obtenha sempre o mesmo resultado, que é não conseguir alcançar aquela lista que a gente fez com tanto carinho e esmero no início do ano. Pensando nisso, eu criei uma série para te ajudar a entender quais são os motivos que causam, né, essa repetição de padrão e os movimentos e ações que você precisa executar para começar a tirar os seus planos do papel. Então, para introduzir esse tema aqui hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco. Né? Ele não é à toa, ele tem um fundamento, ele tem um objetivo por trás da criação dele, e fez muito sentido para mim quando eu fui pesquisar sobre, né, montar o roteiro para esse vídeo. Janeiro Branco é uma campanha para conscientização da importância da gente desenvolver a nossa saúde mental para que as outras áreas da vida da gente também possam fluir, né? Porque quando você não está bem, quando sua cabeça não está bem, você não consegue desempenhar os seus diversos papéis aí do dia a dia, né? Seja esposa, filha, mãe, profissional, estudante, a gente desempenha muitos papéis. E quando você não está bem, isso interfere, né, em todas as áreas da sua vida. Agora, uma informação muito interessante, é um dado, infelizmente, né, triste, mas é a realidade do momento e a gente precisa encarar a realidade para conseguir mudar. Eu acessei uma pesquisa de que mais de 30% dos brasileiros se sentem angustiados, né? Então, se enquadram aí em algum grau, né, de questões mentais relacionadas à saúde mental. E uma outra pesquisa, dessa vez da Datafolha, ela fala que mais de 30% também dos brasileiros têm dificuldade, muitas questões com o sono, para dormir, e também a sensação de ansiedade, né? Aquela coisa exacerbada que interfere na rotina. Mas por que janeiro? Por que branco, né? Bom, janeiro, por ser o primeiro mês, o que eu já trouxe aqui no início do vídeo, né? Normalmente é um período em que a gente traça metas, objetivos, faz planos para o decorrer do ano, para a gente poder realizar durante o ano. E branco é porque, como é o primeiro mês, é o início ali do ano novo, né? Um ano inteiro pela frente, é como se o ano fosse um caderno inteiro em branco, ainda para que a gente possa preencher ao longo do ano. Então isso fez muito sentido para mim. Inclusive eu fazia sempre essa
analogia com os meus filhos, toda virada de ano. Olha, começou um ano, agora é um ano novo, é como se a gente tivesse um caderno em branco, onde cada dia a gente pudesse escrever ali, né, um pedacinho, uma página da nossa vida. Porém, o que acontece aqui é que quando a gente faz, nesse início de ano ali, um balanço do ano anterior, o que foi feito, o que ficou por fazer, muitas vezes a gente acessa questões mal resolvidas, traumas, dores que a gente vivenciou em decorrência de algumas situações, de alguns acontecimentos, e isso acaba que isso interfere nos planos que a gente está fazendo para o próximo ano. Seja por uma sobrecarga de tarefas, né, que acumularam, que agora eu tenho mais tarefas ainda do que eu já tinha para realizar ano passado, e se eu não realizei aquela lista, essa lista parece que se torna inalcançável. Então, e além do medo, a questão de se expor, do medo de errar, de ser rejeitado. Então, todas essas questões, elas interferem no andamento, ali na execução, né, da lista que a gente planejou na virada do ano. Bom, quem já conhece aqui o canal já sabe um pouquinho da minha história, sabe que eu passei por um quadro depressivo há alguns anos atrás e que eu consegui sair dessa situação graças a atitudes em várias frentes, né, de trabalho. E foi graças a esse tratamento, né, a essa amplitude, na verdade, né, integralidade de tratamentos que eu consegui superar e tá aqui hoje no YouTube, falando, buscando, né, ajudar pessoas, compartilhando o que eu vivi, o que eu aprendi e um pouquinho da minha jornada. E foi curioso, como quando eu estava fazendo a pesquisa, né, do roteiro para esse vídeo, eu me lembrei, não foi por acaso, obviamente, né, de um quadro que eu tive, que foi esse quadro que deflagrou realmente a minha crise, e ali eu percebi que eu precisava pedir ajuda, né. Foi no, sei lá, acho que segunda semana de janeiro, eu lembro que eu estava no meu terceiro dia de trabalho, e eu cheguei em casa, eu tive uma crise de ansiedade muito severa, eu não consegui comer, minha garganta parece que fechou, trancou, assim, literalmente, mal descia a água. Então, eu não consegui jantar naquela noite, eu chorava muito, tive uma crise de choro, fui pro quarto, e eu lembro que o meu esposo foi conversar comigo, né, o seu Hatayama, ele entrou no quarto, foi lá e falou: olha, Vanessa, seu terceiro dia de trabalho e você já tá ansiosa, preocupada com tudo que você não vai dar conta até o fim do ano. Ele falou: se você não tomar uma providência, você vai adoecer, você precisa buscar ajuda. Isso é importante e urgente. Eu, depois de passar aquela noite em branco, eu sentia uma energia, algo muito forte dentro de mim, e eu sabia de alguma forma, que não é racional, mas não sei explicar, né? Eu sabia que eu precisava fazer um movimento, tomar uma atitude para resolver aquilo, porque de fato, se eu não tomasse uma providência com aquela energia, aquela sensação, né, que tomava conta de mim por dentro, eu ia adoecer fisicamente. E ali eu decidi que eu ia levantar no dia seguinte, as minhas questões eram no trabalho, então eu decidi que eu ia levantar e conversar com a minha chefia na época, e expor a situação que eu estava vivendo, porque eu acho que ninguém tinha ideia do que se passava dentro de mim ali, e porque senão realmente eu ia ter algum problema de saúde ali muito breve, é como se aquilo estivesse sendo anunciado. Então eu compartilho essa história sempre que cabe aqui no canal, porque o objetivo é tentar auxiliar as pessoas para que não deixem chegar nesse ponto. Não tem necessidade, não é preciso. Então, sempre é tempo de buscar ajuda e da gente tomar uma providência e cuidar da nossa saúde. Porque eu negligenciei naquele momento, mas quando eu senti que a coisa ia pegar, que a coisa estava chegando no meu físico, eu consegui tomar uma providência e reverter, mas não foi fácil. E eu precisei ter aquela crise veio para me chacoalhar e me tirar do meu campo ali de conforto, sabe? Da situação em que eu tava, né? Empurrava com a barriga, dava um jeito e levava mais um dia, mais uma semana, mais um mês. E não é assim que deve ser. A gente precisa aproveitar, né? Usufruir da vida, da saúde que a gente tem vivendo e não sobrevivendo. Então foi pensando nisso, para que você consiga dar um movimento aí no seu ano a tempo. A gente vai começar fevereiro agora, então ainda temos 11 meses inteiros do ano para respirar fundo, ter calma e dar um passo por vez, tirar muitas coisas do papel, certo? Mas com calma, planejamento e execução real e pensada. Por isso que a gente criou essa série, e próximo episódio a gente vai trazer
algumas dicas, algumas ferramentas para te ajudar a mapear o momento em que você se encontra, para que você perceba o quanto é importante esse mapeamento, né, da situação atual, do seu momento atual, e trazer algumas ferramentas para você conseguir mapear e lidar com isso, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixe seu joinha e compartilha para aquela pessoa que você acha que vai fazer sentido também, que pode ajudar de alguma maneira, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Beijo!